Eu, Thiago Pontes, aqui mais uma vez explicando como funciona a ferramenta Pathfinder do Illustrator, que nos auxilia e muito a criar e editar formas de maneira rápida e precisa. Eu acho que todos já passaram pelo problema de criar uma forma e não conseguir deixá-la exatamente como imaginava. Ou até conseguia, mas dava um trabalho imenso. O Pathfinder ajuda a gente a fazer isso sem dor de cabeça. O Pathfinder é um painel que o Illustrator te oferece para fazer operações booleanas nas formas, que são interações entre elas, podendo ser união, subtração, interseção e entre outros. Em todo e qualquer programa de criação vetorial, você vai encontrar alguma ferramenta para operações booleanas. E no Illustrator ela se chama Pathfinder. Tem no Corel, no Inkscape, enfim, em vários programas vetoriais. É importante lembrar que você pode criar qualquer vetor sem usar o Pathfinder, tá? Em alguns casos, você poderá perder um pouco mais de tempo, na verdade, muito mais tempo, e muitas vezes você pode não conseguir a precisão necessária. Mas como vocês têm a mim, Thiago Pontes, vou fazê-los poupar tempo explicando como funciona essa ferramenta. Para começarmos, a gente tem que abrir o painel do Pathfinder, que se localiza aqui no botão Janela, que fica no menu superior, Pathfinder. Quando você abre o painel, vai aparecer essa caixinha aqui, que é o painel Pathfinder, e alguns botões, com algumas imagens. É importante ressaltar que como o Pathfinder é a interação entre formas, cada imagenzinha dessa aqui representa o que vai acontecer com as formas quando você ativar o botão. Mas eu vou explicar de um por um com alguns exemplos, tá? Eu criei aqui alguns quadrados que representam exatamente essas imagens que tem aqui nos botões do Pathfinder. Assim a gente vai conseguir visualizar melhor o que ele faz. Aqui no Pathfinder a gente tem dois modos, modo forma e Pathfinders. O modo forma ele é mais básico, tem algumas operações mais básicas, e o modo Pathfinders é um modo mais avançado. Vamos fazer aqui primeiro as transformações do modo forma. No modo forma nós temos 4 opções. Para você utilizar o Pathfinder, você tem que selecionar duas formas. Eu vou selecionar essas duas formas aqui para fazer a operação unir, que é esse primeiro botãozinho aqui, unir. Seleciono, clico nele, automaticamente ele une as duas formas. É só uma forma agora. Simples, né? Fazendo o teste aqui com a opção menos frente, vou selecionar os dois quadrados e clicar aqui em menos frente. Consegue perceber o que aconteceu? Ele cortou do quadrado de trás o quadrado que estava na frente, por isso o nome é menos frente. E é exatamente o que tem aqui na imagem. O mesmo com a interseção. A interseção vai fazer com que a forma final seja as partes que as duas formas se encontram, que no caso será essa partezinha aqui, esse quadradinho aqui. Vou selecionar os dois e clicar na interseção. Vendo? A forma final é essa. A gente consegue visualizar o quadradinho aqui, ó. E em excluir, quando a gente seleciona, ele vai fazer o inverso da interseção. No caso, na interseção mostrou esse quadradinho, como resultado final. Em excluir, o resultado será toda essa forma menos esse quadradinho, ou seja, essa forma aqui de fora e a de dentro vai sumir. Vou clicar, tá vendo? Percebe-se que ele ficou só com uma cor, todas as operações que eu fiz. Os retângulos no começo eram azuis e roxos, e agora tem só uma cor. Por quê? Porque o Illustrator vai unir essas formas para gerar uma forma só. Isso utilizando o modo forma. E basicamente com essas operações você consegue fazer muita coisa. Vamos ver alguns exemplos. Essas duas imagens eu criei utilizando o Pathfinder. Vou colocar o painel aqui um pouquinho mais para cima. Olha como é fácil. Quero fazer essa luzinha aqui. Eu consigo enxergar nessa luzinha que aqui tem um círculo, correto? E aqui tem outro círculo. Se você não conseguir enxergar, não tem problema. Depois que eu fizer a lua, você vai conseguir enxergar. E é como aquela história, depois que a gente vê, a gente não para de ver mais. Mas vamos lá, eu vou criar aqui um círculo. E vou criar outro círculo, mais ou menos como eu imaginei ali. Bem aqui. Eu vou trocar o contorno pelo preenchimento para que a gente consiga enxergar melhor. Aqui. E vou mudar a cor. Tenho dois círculos.
Vocês conseguem enxergar que essa lua é essa partezinha aqui? Ou seja, eu consigo imaginar que esse círculo, menos esse círculo, vai gerar a lua. Então, vou selecionar os dois e vou clicar na segunda opção, que é menos frente, que é o que vai acontecer. O círculo de trás vai subtrair dele o círculo que está na frente. Selecionei e cliquei. Pronto, tenho minha lua. Olha aí que legal. E aqui é uma nova forma, tá? Posso editar, posso fazer o que quiser com ela. Beleza? Ah, mas ficou muito grossa, quero deixar mais fina. Não tem problema. Vou colocar outro círculo aqui. Reposicionar bem aqui, mais ou menos. Ó. E tenho a minha lua. Ah, mas ficou muito fina, quero deixar muito grosso. Bom, faça aí agora. Já fiz 2 vezes. Tô cansado. Agora vamos fazer essa bola de futebol americano, que é um pouquinho mais complexa, mas também não é tão difícil assim. Aqui, consigo ver um círculo aqui, ó, e outro bem aqui. Fiz um círculo, vou copiar esse círculo, tenho 2 círculos. Vou trocar aqui para a gente enxergar melhor, preenchimento pelo contorno, e vou pintar aqui o contorno. Eu quero essa partezinha aqui do meio, ó. Quero primeiro essa forma aqui, para fazer a bola de futebol americano. Então aqui a gente vai usar a interseção, que é nada mais nada menos do que mostrar na forma final as partes em comum das duas formas. Ou seja, essa partezinha bem aqui, ó, que é a parte em comum das duas formas. Essa parte aqui vai sumir e essa vai sumir. Vou selecionar, clico em interseção. Olha que bacana. Tem uma partezinha da bola. Vou pintar aqui dessa cor, só que ainda falta a parte de cima e a parte de baixo branca, né? Mesma coisa. Aqui, ó, é uma curvinha aqui, é um círculo, tá vendo? Então eu vou criar um círculo bem aqui. Vou inverter e pintar de outra cor para enxergarmos melhor, mais uma vez. Vou tirar essa luzinha, colocar bem aqui, copiar, colocar bem aqui. Pronto, aqui. Muito cuidado aqui. Se eu selecionar e clicar em interseção, ele vai sumir com a parte que eu quero da bola. Vai gerar o que eu quero, mas vai sumir. Então, para isso, você tem que copiar e colar, tá? A forma que você vai utilizar. Porque o Pathfinder do Illustrator, ele deleta o que não vai ser usado da forma. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aqui, no caso, como são 2 formas, eu vou copiar e colar 2 vezes. Ctrl C, Ctrl Shift V para colar no mesmo local, Ctrl Shift V para colar no mesmo local. Vou clicar nessa e vou interseção. Ah, não aconteceu nada. Aconteceu, só que está da mesma cor da bola. Vou clicar aqui e escolher o cinza. Aí. Legal, né? Aqui eu podia também copiar, né, rotacionar e colocar aqui. Ia funcionar, mas não. Como eu estou querendo ficar mestre no Pathfinder, eu vou usar o Pathfinder. Seleciono aqui e aqui. Seleciono aqui e aqui. Opa, meu mouse está dando 2 cliques. Mas tudo bem, seleciona as duas. Interseção. Aí, show. E aí basta colocar aqui os quadradinhos com bordas arredondadas brancas para terminar. Prontinho, temos a nossa bola. Não é fácil? Agora vamos para o modo Pathfinders. No modo Pathfinders a gente tem 6 opções: aparar, mesclar, corte, contorno menos atrás. Eu vou ser sincero com vocês, dessas opções aqui, raramente eu uso essas 5 aqui, raramente, só uso mais essa. Mas podem ser usadas e também vai de acordo com o que cada um precisa. Mas vamos lá. A opção dividir, o que ela vai fazer? Vou selecionar aqui as duas e vou clicar em dividir. Quando eu clico em dividir, consegue perceber que ele manteve as 2 formas, mas tem a linhazinha aqui, ó. Ele vai dividir todas as formas através dos contornos. Vou explicar. Vou selecionar aqui, ó. Após eu clicar em dividir, ele criou um grupo, tá? Consegue ver aqui, é um grupo. Vou dar um Ctrl Shift G para desagrupar e agora eu tenho os caminhos. Ele dividiu. Tá vendo? Consegue ver aqui essa imagem aqui, ó. É a mesma coisa.
É fácil, é fácil. O aparar vai acontecer algo parecido com o menos frente, mas é um pouquinho diferente. Vamos lá, o aparar. Cliquei em aparar. Ele deixou agrupado, né? Vou dar um Ctrl Shift G. Ó, ele aparou, mas manteve as duas formas. Lembra que o menos frente ele deixa só essa partezinha aqui e o aparar mantém a forma da frente. Ou seja, o aparar é o menos frente mantendo as duas formas. Mesclar. Vou selecionar aqui e clicar em mesclar. Criou um grupo. Ctrl Shift G. Vou mudar. Teve o mesmo resultado do aparar. Não sei qual é a diferença. Mas tudo bem. Bom, deve ter alguma diferença do aparar, mas eu acho que nessa transformação em específica não aconteceu. Vamos para o corte, que é a quarta. Vou clicar aqui no corte. Vamos desagrupar para enxergar. Vou puxar aqui. Vou pintar aqui para enxergar. Ele cortou da forma de baixo a forma de cima. Entretanto, ele manteve a forma de cima, só que sem cor. Ele fez como se fosse uma interseção, mas ele manteve o caminho da parte de cima do quadradinho azul, que é esse quadradinho aqui. Só que ele manteve sem cor. Isso é o corte. Contorno é bem intuitivo. Contorno. Seleciono aqui os dois, clico no contorno. Ele vai manter os contornos da forma. Vou dar um Ctrl Shift G para a gente enxergar melhor. Vou aumentar o contorno aqui, ó. E aí vou separar para a gente enxergar. Ele separa todos os contornos, onde tem um nó. Utilizo isso aqui às vezes para criar alguns ícones. E o menos atrás é o inverso do menos frente, que é, em vez de cortar o de baixo com o de cima, eu vou cortar o de cima com o de baixo. Tá vendo? É o inverso do menos frente. Como vocês perceberam, eu não utilizo muito a ferramenta mesclar, aparar e corte. Então, me enrolei um pouquinho aqui. Mas vocês conseguiram ver o que acontece. E se tiver qualquer dúvida mais específica, é só falar aí nos comentários que eu respondo, tá? De forma geral, a ferramenta Pathfinder é isso. Mas vou deixar aqui duas dicas super importantes ao você utilizar essa ferramenta para não ter nenhum problema. Se estão gostando do vídeo, dá o like se você estiver curtindo. Se não estiver curtindo, dá o dislike, sem problemas. O importante é mostrar a sua opinião. Agora vamos para as dicas de ouro. Primeira dica. Quando for utilizar o Pathfinder, cuidado com os contornos, muita atenção. Por quê? Vou deixar aqui dois quadradinhos com contorno alto. O ideal é que você tenha todos os contornos fechados, todos os caminhos fechados, todas as formas fechadas. Se você deixar eles abertos, mais ou menos assim, pode dar algum erro, tá? Então eu aconselho que fechem tudo. Às vezes funciona, mas é bom fechar. Vou dar Ctrl Z para retornar. Vou fazer aqui um corte para a gente enxergar aqui, um menos frente, ó, porque o laranja estava na frente, tá vendo? Então ficou só a parte de baixo. Outra dica super importante. Você pode utilizar o Pathfinder pressionando o Alt. Como é que funciona? Geralmente quando a gente usa o Pathfinder, o resultado final é outra forma. Se você utilizar pressionando o Alt, ele vai resultar em um caminho composto, que é um caminho, digamos, é um grupo de caminhos, mas você ainda pode editar algumas coisas antes de transformar em forma. Vou mostrar para vocês. Saca só, vou selecionar esses dois quadrados e vou segurar. Estou pressionando o Alt do meu teclado e vou apertar aqui em menos frente. Ele resultou no que eu queria, que era a subtração do elemento da frente, do elemento de trás, e também manteve a outra forma. E aqui mudou, tipo de objeto, forma composta. Em inglês seria Compound Path, se eu não me engano. E aqui eu posso entrar e editar nessa forma. Vou dar dois cliques, esse aqui vem para cá. Pronto. Tá vendo? É isso que ele cria, um objeto composto. Mas eu posso transformar esse objeto composto em forma. Basta eu clicar aqui nesse botãozinho expandir, que está do lado das opções. Ó. Eu cliquei, agora é uma forma. Não posso mais editar, só posso editar os pontos.
Tá vendo? Vamos fazer de novo. Eu vou selecionar esses dois e vou clicar em interseção, mas segurando o Alt. Tá vendo? Resultado final, a interseção, mas ele manteve as outras duas formas. E aqui é uma forma composta. Vou clicar duas vezes e posso ajustar aqui, ó. Expandir. Tá vendo? Expandiu e transformou na forma final. E basicamente, relacionado ao Pathfinder, eu acho que é isso. Consegui mostrar aqui, destrinchei as ferramentas, uma por uma. Me enrolei um pouco, mas consegui passar o que eu queria passar. E acho que é isso. Fico muito grato por você ter assistido até aqui. Se você tiver alguma dúvida específica, só mandar aí nos comentários que eu respondo, tá? Espero que vocês tenham aprendido algo. Um abraço e um beijo no coração.